Com muitas emoções, deu Escúchame bien. certo. Boa noite. Incrível, incrível, incrível. É sempre Show. assim. E por que que eu rio tanto? Né? Porque a gente está lutando ainda com o Instagram depois de um ano aqui nas lives. Gente, É, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Interessa para praticamente todo mundo, tanto os sedentários quanto para os ativos. Tá? Será que você está se cansando sem queimar gordura? Mas enquanto isso, por favor, convide mais algumas pessoas aí no aviãozinho, aí do seu lado direito. Por favor, tá? Vamos lá. vamos. Chama mais algumas pessoas, que teve gente que entrou aqui na hora, mas aí não estava funcionando. Então, seja generoso, generosa, multiplique o bem-estar. Convide aí mais algumas pessoas. Michael, o tema de hoje é bem interessante porque muita gente pensa que fazendo consegue eliminar peso, né? Mas a gente vai falar sobre isso, né? E aí você pode aproveitar e enviar a mensagem para, ou seja, o aviãozinho para seus amigos, amigas, familiares, enfim, pessoas que podem se interessar por esse tema. Exatamente. E não só isso, gente. E veja bem, fique até o final que você vai ter 3 ações simples e praticamente de graça ou de graça para você melhorar o seu resultado. Só que tem gente que está se esforçando muito sem ter resultado. Hoje a gente também vai procurar inspirar você sobre isso. Então, por exemplo, você, vamos pegar aqui o doutor Ricardo, tá? Então, muita gente já começou muita gente não, tá? Na verdade, no Brasil é um percentual muito, 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 muito pequeno. Mas, para as pessoas que fazem atividade física, tem uma coisa que eu observo cada vez mais. Elas estão se esforçando muito, especialmente os homens e mulheres de mais de 40 anos, e o corpo parece não responder. Começa a atividade física, dá uma baixadinha, depois entra num platô e não vai. Tá? E aí, quais são os seus comentários, doutor Ricardo, sobre isso? Um dado interessante também que Brasil, eu acho que é o segundo país que mais academias tem no mundo, só perde para Estados Unidos. E mesmo assim, é um dos países que mais, que o índice de obesidade está crescendo, está em uma linha reta, crescendo e a projeção é chegar a uns 70%. Hoje eu acho que mais de 50, 60, quase 60% de obesidade, né? Então isso que está acontecendo é que muita gente vira uma frustração silenciosa, porque a pessoa vai para a academia, faz caminhada, corta comida, vive cansada e nada muda. Eu lembro anos atrás, uma vizinha saindo do condomínio de carro, ela me parou e me falou, Ricardo, eu quero ajuda, porque ela caminhava, 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 todos os dias eu encontrava com ela fazia caminhada todo dia dentro do condomínio, e não perdia peso, e não emagrecia, e essa foi uma das coisas que me chamou a atenção, que muita gente faz isso, vive frustrada, e mesmo assim continua acima do peso, é muito comum isso. E o pior é que começa a acreditar que o problema é a idade. Agora, gente, se você está caminhando ou não está emagrecendo, continue caminhando, tá? Essa live É, não é para é, você parar de fazer atividade física, tá? Depois a gente vai dizer umas dicas que para você continuar caminhando e ter mais resultado, tá? Então, fique aqui com a gente. se Ricardo, você por que ficar aqui tanta até o gente final, vai ter. treina? Se Por que ficar tanta até o gente final, vai treina e ter não três emagrece? dicas. Hein? Depois vai ter 3 dicas, isso. Por que tanta Sim. gente treina e não emagrece? Porque muita gente vive pensando que esse é o caminho e o corpo vive inflamado, está sobrecarregado e o detalhe, o metabolismo está totalmente desregulado, confuso, não tem uma situação agradável para ele responder dessa maneira.
da maneira correta que deveria responder e que a pessoa quer, né? Que seria o emagrecimento. Olha, no sábado eu fiz provavelmente o treino mais intenso do ano, tá? Do Aikido. Foram um pouquinho mais de 1 hora e deu 1.000 calorias. O pessoal que treina sabe, né? Às vezes um treino intenso dá 600 calorias. Então, treino um pouquinho mais de 1 hora deu 1.000 calorias. Mas isso aqui nos motivou a falar mais sobre isso hoje. Aí eu falei com o doutor Ricardo. Ricardo, eu tô acabado. Aí eu disse para ele, mas não sou só eu, tá? A turma toda ficou acabada. Então, gente, às vezes, se você passar do limite, você não está emagrecendo, não está queimando gordura. Você está inflamando mais. Porque esse é um dos. Atividade física é um dos 5 pilares que nós sempre falamos e sempre é bom repetir esses 5 pilares. Quais são? É hidratação, ou seja, a ingestão de água, é alimentação saudável, adequada para ter o metabolismo, ou seja, individual, é o estresse, é o sono e a atividade física. Ou seja, um dos 5. Se você só está focalizando isso aqui, você vai ficar dando voltas, porque os restantes, eles influenciam. E numa escala de 1 a 10, você precisa estar mais próximo de 10 em cada um deles para a saúde e para, ou seja, para nortear a qualidade da tua saúde. Então, muita gente vive em um estado de desgaste, dorme mal, come rápido, vive estressado. Nós já falamos disso em outras lives. Se você não assistiu, é bom que você repasse no Instagram de Amílcar ou no meu, e você vai entender um pouco como é que essa influência é importante do controle do estresse. Aí vai na academia e treina cansado, vive com ansiedade. O organismo entende isso como uma ameaça. O exemplo que a Amílcar falou de domingo, de sábado, né, que você treinou 1.000 calorias, ou seja, o gasto calórico foi 1.000. O corpo é muito inteligente. Ele entra em um estado de equilíbrio e ele precisa voltar para o equilíbrio. Então, se você gastou 1.000 calorias e ficou cansado, ele vai dizer: oh, fulano, vem cá, vamos descansar? E aí é que entra a parte inteligente, os outros 4 pilares. Você está dormindo bem? Você está controlando o estresse? Você está se alimentando bem? Você está ingerindo água corretamente? Então, isso tudo vai fazer com que o metabolismo funcione bem e aí responda para o objetivo que você deseja. Não é só apenas treinar, por isso que muita gente vive cansada, às vezes, porque só focaliza em uma coisa, em um ponto. E tem outros que precisam ser ajustados. Muito bem. Pois é, então, falando bem disso, olha, tem um. Eu não vou entrar no termo técnico, mas tem um total de calorias por dia que você está acostumado a gastar. Então, como eu gastei muito em pouco mais de 1 hora, o que aconteceu? Exatamente o que o Ricardo falou. O meu corpo foi economizar o resto do dia. Inclusive, eu deitei para fazer uma siesta, que frequentemente eu faço isso, e eu passei mais de 1 hora e eu tenho um aparelho que analisa o sono, né? E eu cheguei ao sono profundo à tarde. E o dia todo com menos concentração, com menos ânimo, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela caminha meia hora ou vai para a academia meia hora, mas passou do limite e passa o dia todo literalmente sentadinha, sentada, 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 sentada. Então, o corpo vai pegar, ela está sentada, etc. E a soma das calorias totais daquela atividade física, mais o dia todo sentada, às vezes é até igual ou menor do que se ela fizesse uma atividade física prazerosa, etc., desse uma caminhada. A gente vai falar sobre isso, tá? Se movimentasse mais. É muito, muito, muito interessante. Mas, então, o problema não é só fazer exercício demais, não é só comer menos, não é Não, só a idade. o corpo, se está inflamado, ele vai priorizar a sobrevivência e não a queima de gordura. Esse é um ponto que as pessoas precisam entender. E observar os sinais é importante. Como é que eu estou me sentindo quando eu estou treinando?
se eu estou com... Vai depender também de qual é o treino que você está fazendo para o objetivo de perda de peso, por exemplo, né? Que muita gente quer se matar na academia tentando equalizar o que comeu na refeição. Não funciona assim. Presta atenção nisso, que é importante. Nenhum exercício vai equalizar ou vai reduzir o efeito de uma má alimentação. Nenhum. Nenhum. Isso aí, a pessoa precisa entender isso. Não é... Porque eu vejo muito isso nas redes sociais. Ah, tá pago. Ah, gastei tanto na academia, então vou compensar. Ou comi tanto, eu vou compensar. Se isso funcionasse dessa maneira, dessa matemática, todo mundo estaria magro, não é verdade? Então, hoje não, foi semana passada, eu vi passou lá na nossa loja, no seu espaço terapêutico que eu chamo, uma pessoa que está em um processo de emagrecimento. Ela visitou o espaço, tá, e fez uma observação. Ela mostrou uma foto de anos atrás. E ela ficou decepcionada. Ela ficou até, olha como é que eu estava. E aí fica frustrada, não se reconhece. Isso gera uma confusão, não é confusão, senão um twist, um curto-circuito no cérebro, porque a pessoa se sente desanimada e mexe com a autoestima, porque não é só a estética, não é só a estética. Dói pensar, ver como a pessoa ao longo dos anos começou a aumentar de peso e piorou a energia, a autoestima baixou, a disposição, se olhar no espelho, não se sentir mais segura de si, no controle. Então, muita gente está assim. É verdade. Não me reconheço mais no espelho. Inclusive, eu e o Ricardo, nós temos felicidade de a gente encontrar com pessoas que a gente não encontra há muito tempo. Vocês não mudaram nada. Na verdade, nós estamos mais velhos a cada dia, nós estamos mais velhos a cada ano. Só que, fisiologicamente, algumas coisas, elas estão muito bem. Por exemplo, como eu estou fazendo exercício também que estimula os meus ossos, etc. Hoje, em termos de osso, eu estou melhor do que há 9 anos atrás, quando eu tive algumas lesões. Que é aí que eu aprendi que eu tinha que cuidar de determinadas coisas. Então, é possível... Outra conversa que eu tive esse final de semana, né, com alguns especialistas, e é uma história também. Era de um cara que ele completou 60 anos, se aposentou, e ele começou a ter vários problemas de saúde. E uma das coisas que o médico falou foi coisa que eu e o Ricardo falamos, né? Eu sou especialista em nutrição, também em neurociência, etc. Vá fazer musculação. E aí o cara começou a fazer... Ele era sedentário, gordo, barrigudinho, etc. Sedentário, molenga, sarcopênico, ou seja, perdeu massa muscular. E o médico disse para ele fazer musculação e começou a fazer musculação. E com 70 anos, ele foi campeão sênior lá do campeonato de musculação que ele participava. Então, o que é que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque você sabia que se você tem 40 anos, você pode ganhar massa muscular? 50 anos você pode ganhar massa muscular? 60 anos você pode ganhar massa muscular? 70, 80 anos você pode ganhar massa muscular? Ontem eu mostrei com a minha mãe, né? E aí, com minha mãe, né, vou falar aqui uma coisa dela, mas não é grave, ela não enxerga muito bem, ela anda devagar para não cair. Não é porque ela não consiga andar, é porque, já pensou, tá? Ela tem mais de 90 anos. Então, eu pego na mão dela e digo assim, vamos desfilar. Aí ela desliza no corredor. Então, uma pessoa com 90 anos que consegue caminhar bem, é uma grande vitória. Mas ela não começou isso com 80 anos. Ela começou, na verdade, quando ela se aposentou, se aposentou num lugar, continuou, etc. Que eu acompanhe, desde que eu comecei nessa área de neurociência, programação da linguística, a mamãe vai para a academia, já faz mais de 30 anos. Então, e antes, como ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite, ela não ia. Ela dizia, eu passo o dia em pé como professora, e ela não ia para a academia. Mas isso não é suficiente, tá? Se você é professor, professora, atendente, se você passa o dia em pé, não é suficiente, porque passa o dia em pé, você está usando os mesmos grupos musculares.
é bom você ter um profissional que te oriente, etc., e mexer com outros grupos musculares. Mas essa história da minha mãe foi uma boa história, inclusive, tá? Ela está com massa muscular com 90 anos, tá? E, Ricardo, nós vamos, assim, fazer uma live. A live a gente vai procurar ser as mais enxutas possíveis, para serem aulas, tá? Para quem a gente orienta, tá? Para serem, assim, referências também para os nossos clientes e pacientes, tá? Então, o que você poderia falar sobre isso? Você falou de inflamação, tá? Porque a inflamação, ela cria um problema realmente metabólico específico, né? O corpo inflamado, continua. O corpo inflamado, ele não responde, ele vive em sobrevivência, porque está acontecendo um problema e ele precisa resolver esse problema. Esse problema pode ser variado, né? Então, que muitas vezes está relacionado com sintomas de determinada doença que vai se desenvolver se não houver uma intervenção a tempo, né? E que sempre dá para corrigir isso. O metabolismo, muitas pessoas, principalmente pessoas acima de 40 anos, mulheres, o metabolismo muda, né, conforme a idade, porque nós somos seres que temos processos biológicos que estão acontecendo e ao longo dos anos vai acontecer uma, digamos, não é uma regressão, eu diria que sim, uma regressão do funcionamento, da resposta das células ante determinados estímulos. Hormônios mudam, a recuperação muscular muda, o sono muda, tudo isso impacta e a pessoa pensa que está faltando disciplina, que está faltando força de vontade, e se a estratégia que tinha quando tinha 20 anos funcionava, agora não vai funcionar. O corpo entra em exaustão, como o Michael falou. Então, nós temos os nossos protocolos que analisamos de forma individual como a pessoa vai responder a determinado estímulo e corrigimos essa jornada. Eu falando um pouco, hoje mesmo, amiga, eu tenho que contar essa história. Eu conheci uma das minhas primeiras clientes, mãe e filha. A filha tinha 13 anos quando eu conheci. A mãe foi a nossos segundos, nossos espaços, e a filha começou a nutrição. Ela tinha alergia, tinha vários problemas. Hoje me contou alguma coisa que eu nem sabia. E tinha um problema que ela ia todo mês ao posto médico pelas alergias, para fazer um tratamento médico. E somente de usar a nutrição, de usar o acompanhamento dos nossos protocolos, ela parou de ir ao posto médico, até hoje. E hoje elas visitaram o espaço, ela tem hoje, é uma jovem linda, maravilhosa, a mãe também, e elas me falaram uma coisa que todo mundo gosta de escutar: você não mudou nada. Eu dei risada e falei: é o estilo de vida, é o que nos falamos, é o que nos fazemos, que nós somos especialistas, tanto a mim como eu, em transformar o corpo, a mente e também o financeiro. Então, elas se sentiram super bem acolhidas e estão voltando. E tem pessoas que precisam reduzir a inflamação, reorganizar o sono, outras precisam melhorar a digestão. Cada uma pessoa precisa dar um ajuste para recuperar, ou como falamos uma das nossas lives, reorganizar o metabolismo, e nós fazemos isso em 90 dias. Por isso que as dietas genéricas falham tanto, porque não é baseado em X calorias. As calorias importam, mas elas precisam estar acorde com vários dos pilares que já falamos, para poder ajustar cada um deles. Muito bem. Então, eu já vou dar a primeira grande dica, que vai ser, inclusive, o tema da nossa próxima live. Durma melhor. Então, se organize, a partir de hoje, ou a partir de amanhã, para dormir 15 minutos, depois 30 minutos antes do que você dorme. E acrescente esse tempo de sono. E se desprenda daquelas coisas que você já ouviu na internet, ouviu de alguém. Não, mas se eu estiver dormindo, eu estou morto, eu não estou aproveitando a vida.
Na verdade, se você dormir bem, você vai aproveitar muito mais a vida e vai produzir muito mais. Se você for estudante, você vai memorizar muito mais. Na verdade, a neurociência comprova isso. Tá? Salvo aquilo que você estudou na véspera da prova, e você tem alguma chance de sobreviver na memória de curto prazo, mas você só vai memorizar o que você estudou se você dormir bem. Tá? Então, essa é uma dica muito, muito importante. Já estamos começando a finalizar a nossa live. A segunda dica de presente grátis hoje, para o pessoal, doutor Ricardo. Só reforçando isso, mesmo uma pessoa dormindo depois de 11 horas da noite, ela já vai ter um metabolismo desregulado. O cortisol aumenta e aí vai aumentar a fome no dia seguinte. Então, isso vai ir contra o objetivo que a pessoa quer. Não é dormir, e eu pensava dessa maneira, dormir pouco, eu vou ter tempo para quando morrer. Então, essa é um ponto importante e é o primeiro pilar a ajustar, o sono, antes de qualquer outro. Tem uma outra dica muito prática que assim, é batata. E isso existe um estudo que foi feito comparando 15 minutos de caminhada após as refeições, depois que você faz a refeição, 15 minutos, apenas 15 minutos, comparado com 45 minutos ao dia de exercício intenso ou de exercício na academia. Os 15 minutos após a refeição ajudavam ainda mais na perda de peso do que os 45 minutos de exercício na academia. E isso tem uma explicação biológica, metabólica, que quando o corpo recebe o alimento, ele transforma o alimento em substâncias como a glicose, que ela precisa ir para as células. Se a gente movimenta os músculos, existe um mecanismo de transporte dessa glicose para dentro dos músculos. E aí acontece a queima de gordura corporal. Então, é uma estratégia inteligente e é um dos hacks metabólicos que nós falamos também há outras lives atrás. Então, essa é uma prática que você e qualquer pessoa, você que está aqui, pode começar já, até hoje mesmo, se ainda não fez a refeição, ou amanhã fazer a sua caminhada pós-refeição. Gente, caminhar para a refeição não é ir para a academia ou ir para a esteira, tá? Você pode caminhar do quarto para a sala, etc. Se você vai fazer ligação para alguém, se você vai até navegar na internet, você pode pegar o celular e ficar caminhando um pouquinho. Isso simplesmente faz diferença. E muita diferença de, eu comi, eu vou me deitar um pouco, eu vou descansar um pouco. Não, aí o corpo vai tender a guardar com mais facilidade aquela glicose que vai se transformar em gordura. E o Ricardo também vai fazer uma pequena modificação na ordem das coisas, que é a terceira dica. Não, e falar um pouco sobre essa dica da caminhada. Não precisa ser um atleta, o corpo responde a esse estímulo, é uma maneira de desviar o metabolismo em lugar de guardar, de construir músculo, né? Que esse é um dos pontos importantes e evitar o que se chama comumente de picos de glicose. A terceira dica, que é uma dica muito importante, é comer proteína nas primeiras refeições. Seja na hora que você fizer a primeira refeição, ela precisa estar bem densa em proteína. Por quê? Porque proteína é o alimento do músculo. O nosso corpo ele é formado por proteínas. Quando a pessoa come proteína, a saciedade fica mais tempo, menos utilização de energia. Você vai ficar fazendo duas coisas, porque o nosso corpo ele é formado por proteína e precisa de proteína. O que nós fazemos é quebrar as proteínas para construir as nossas proteínas que necessitamos para os processos metabólicos. A insulina é uma proteína, as células de defesa produzem proteínas, ou seja, as imunoglobulinas, tem várias proteínas. E você pode fazer com esse detalhe, você vai mudar um pouco a composição. O que eu costumo dizer é, pegou o prato, 80% do prato, proteínas, e 20% coloca o resto. Essa dica já vai valer milhões. Se você fizer isso em cada refeição, e principalmente na primeira, você mantém o nível de energia ao longo do dia, você mantém a saciedade por mais tempo,
o que se trata é de controlar a fome. Não é controlar a quantidade de alimento, é controlar a fome. Se você sentiu fome, faltou proteína na tua alimentação diária. Tá vendo? Então, é emagrecer também sem sofrer. Gente, Exato. então, a gente vai começar a encerrar, mas chamando você para o seguinte. Quero que você já chame hoje. Na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre sono. Como dormir mais rápido e como dormir melhor. Por que, amigo, eu dormir mais rápido? Porque tem gente que deita, faz umas besteiras é, 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 na cama com o celular, não é com a outra pessoa, que a outra pessoa você pode fazer, de repente vai até dormir melhor. E aí, só depois de uma hora e meia que dorme. Então, vai ter dicas para você dormir mais rápido e dormir melhor. Então, traga todo mundo segunda-feira que vem, 19h30. E Até mais lá. uma dica final. Se você quer entender por que o seu corpo está cansado, inflamado, sem conseguir queimar gordura, manda a palavra, escreva aqui nos comentários transformação, ou manda uma mensagem no direct, ou fale com a nossa equipe, que nós temos vários ao redor do Brasil, que talvez o que está faltando não seja esforço, seja direção. E você precisa ter uma direção. Uau! Obrigado pela participação. Uma boa noite, durma bem. E na próxima semana nos vemos 19h30 na segunda-feira com esse tema relacionado com o sono. Tchau, tchau. Tchau, tchau.